Olá pessoal, tudo bom? Falar com o contador aqui do escritório de contabilidade, The Control. Vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu vou falar alguma coisa bem importante que é sobre o contrato social das empresas limitadas e o acordo de sócio. Qual a diferença entre contrato social e o acordo de sócio? Qual a importância e o que consta em cada um, que é bem interessante saber, porque muita gente tem problema no contrato social, no acordo de sócio, porque abre uma empresa simples, né? Uma limitada, sem acordo de separação, sem acordo de saída de sócio, sem acordo de pagamento de haveres, então acaba fazendo um contratozinho simples, acaba não tendo um acordo societário, e aí você começa a entrar no litígio judiciário. Aí tem que chamar advogado, tem que entrar no judiciário, começa aquela briga, desgasta, você acaba tendo problema ali com a empresa, então gera um mal-estar na empresa, se a empresa vai dar continuidade, tem funcionário. Então, tudo isso pode ser prevenido através de um contrato social, através de um acordo de sócio, é o que nós vamos falar. Então, vamos lá. Um contrato social é o contrato de constituição da empresa e que tem as cláusulas acordadas seguindo a norma do DREI. O DREI é o Departamento Nacional de Registro de Empresa, né? Registro de Instrumento Empresarial, lá onde você vai registrar o contrato social, né? Na junta comercial você registra e tem essas normas, e tem lá uma sequenciazinha que você tem que seguir. Então tem que ter a cláusula de razão social, identificação do sócio, o sócio lá, o nome completo, CPF, RG, estado civil. Importante ter o estado civil, porque se você é casado, qual o regime de casamento você é casado, porque quem é casado em regime total de separação ou universal, você não pode abrir empresa junto. Então você não pode ser sócio junto dentro de uma mesma empresa, porque tem um princípio da integralidade da empresa, tá bom? E lá vai ter o endereço da empresa, o KNAI, a atividade, o capital social, se é integralizado, se não é, quem é o sócio administrador. E aí a gente começa a parametrizar de várias coisas, né? Vamos supor, KNAI é atividade. Quais são as atividades que vai ser feito dentro dessa empresa? Então a gente tem que entender que, vamos supor que é um escritório de contabilidade, eu não posso colocar refeição, eu não posso colocar borracharia, eu não posso colocar salão de cabeleireiro. Por quê? Porque o Conselho de Contabilidade não permite eu ter outras atividades além de auditoria e contabilidade. Então tem pessoas que acabam colocando várias atividades na empresa, que até onera a questão da tributação devido à grande quantidade que tem de KNAI. Então eu tenho que fazer um planejamento tranquilo sobre isso, tá? Aí, por exemplo, você tem um sócio que exerce uma atividade e você tem um sócio que exerce outra atividade dentro da empresa. Então cada um tem uma atividade. Ok, beleza, isso está acordado. Capital social. Capital social, a parte que está integralizada. Vamos supor, eu e a Maria, a gente abre uma empresa e aí é 10 mil reais o capital social, 5 mil cada um. Então é 50-50%, famoso 50-50. Beleza, esse capital é integralizado. O que é integralizado? É quando eu pego o dinheiro, coloco na empresa, na conta corrente da empresa, integraliza esse valor. Ok, então peguei 5 mil e integralizei. Eu e a Maria, então nós temos 10 mil integralizados. Eu posso abrir uma empresa com capital de 20 mil reais, 10 mil integralizado. Eu pego os 10 mil, integralizo, coloco dentro da empresa, capital social, tudo direitinho, né? Deposito em conta corrente e eu boto 10 mil a integralizar num prazo de 2 anos. E aí o que acontece? Se eu não integralizar esse capital num prazo de 2 anos, pode ocorrer algumas penalidades. Por exemplo, eu posso ter que fazer minha saída da sociedade, né? Ou posso fazer a extinção das minhas cotas. Então, como que vai ficar se eu não cumprir o meu prazo? Então, isso é importante ter no contrato social, no acordo de sócio. Aí, o contrato social, ele é um contrato que tem as partes importantes registradas, porém de domínio público. Então, qualquer pessoa pode pegar na junta comercial, pegar o CNPJ, pegar o nome da empresa e pedir uma cópia do contrato social que tem domínio público, você pode olhar. Ok, então, qual a função do acordo de sócio que nós vamos falar? É justamente colocar cláusulas mais técnicas, mais específicas, acordos individuais de sócio, sem uma publicação pública, né? Sem um registro público. Porque aí você registra junto com o advogado ali, uma assinatura, testemunha, ou você registra como uma mata de reunião simples, que não tem domínio público, você não pode constar só apenas para registro. Então você vai ter o selo da junta comercial, vai estar registrado a acordo de sócio. É a melhor coisa que tem. Então o contrato social e os parâmetros seguindo a norma no meio, tem as cláusulas obrigatórias que tem que ter lá, e aí você coloca alguns parágrafos, coloca alguns acordos
acordos, né, que podem ser divulgados, apresentados, tá bom? E aí nós vamos aí ao acordo de sócio. O acordo de sócio é uma coisa particular. Então, eu e a Maria, nós vamos integralizar, né? Nós vamos abrir uma empresa com 10 mil, com 20 mil, desculpa, só um exemplo, 20 mil. Então, eu integralizo 10 mil e 10 mil a integralizar. Se eu não cumprir esse acordo, eu posso botar no acordo do sócio. Eu compro a parte dela e ela sai da sociedade, eu fico com a parte minoritária. Ou posso fazer uma saída dela, pago os haveres dela, proporcional a percentual de cota. Então ali eu tenho todo o acordo de sócio nas coisas que podem acontecer na empresa. Então é um acordo particular entre sócios. A função de cada sócio, eu tenho 3 sócios na empresa. Qual é a função de cada um? Eu tenho um sócio que é só investidor. Aí eu só vou botar o dinheiro e o percentual de 10% que eu estou colocando é o que eu quero da distribuição de lucro. Ok. Então você coloca, o João entrou com capital 50 mil, terá direito a 10% da distribuição de lucro acumulado de trimestre, do semestre, anual, enfim. Num acordo de sócio você coloca isso. Ah, Flávio, eu tenho um amigo muito bom, cara, que pode acrescentar a gente na nossa empresa, ele é vendedor, ele conhece, tem um monte de network, não sei o que. Como será feita a entrada desse sócio novo? É só chegar com o cara e falar, olha, vamos entrar um sócio novo? E não. Então você tem que ter regras para entrar um novo sócio. Como vai ser? Você cria no acordo do sócio. Esse qual sócio vai entrar? Ele vai entrar com capital integralizado? Qual é a função dele? Qual é o tempo mínimo que ele vai permanecer na sociedade? E aí a gente tem outros termos que a gente sempre trata com alguns clientes, porque a gente tem o serviço de contrato social e temos o serviço de acordo de sócio que a gente faz com nossos clientes. Então a gente sempre senta com o cliente, passa ali 2 a 3 horas conversando, verificando, criando o acordo do sócio, do que pode ocorrer. E uma desses acordos bem problemáticos, não, discutível, é a entrada de um novo sócio e a saída. Então, vou contratar, vai entrar um novo sócio, beleza? Qual a função dele? Qual o tempo mínimo? Na saída, quais são os direitos dele? Como vai ser feito o pagamento dos haveres? Qual o percentual, né? Em quantas parcelas vai ser feito esses haveres dele? Então, tem várias junções ali que você pode pegar, trabalhar em cima disso, tá? No falecimento do sócio, o cônjuge pode assumir ou o cônjuge vai receber a parte que ele é cabível e as cotas dele vão ser extintas. Você pode colocar num acordo sócio e o cônjuge assina o acordo para a ciência. Então, um bom contrato, um bom acordo de sócio é fundamental para as empresas limitadas, tá? E as limitações do sócio administrador. Eu vou nomear o João como sócio administrador e vai fazer o que ele bem entende? Não. Vamos supor, o sócio administrador, ele tem a função de administrar, de assinar, ir no banco, assinar contrato e tal. Beleza. E o cara vai fazer empréstimo a bem... O valor que ele quiser, não. Então, ele pode fazer um empréstimo, só um exemplo, tá? Um exemplo, ele pode fazer um empréstimo até 30 mil reais sozinho. Passou desse valor, esse valor de empréstimo só será autorizado a apresentação da assinatura de todos os sócios. Então você limita, né? Você limita os poderes do sócio administrador. O que ele pode? Pode nomear um procurador? Não. Só pode nomear um procurador com ata de reunião avisando todos os sócios quem é o procurador, entendeu? O que ele pode alienar? O que pode financiar? Então, tem várias limitações que você pode impor um sócio para proteger a continuidade da empresa. Flávio, só tem uma lojinha com meu esposo. Tu vai ficar a vida toda com teu esposo? Tu não sabe. Então, na separação, como é que você vai fazer? Então, existem muitos casos, milhares, centenas de casos de problemas societários por causa disso. Acordo mal feito, contrato mal feito, tá? Uma das coisas que tem hoje, o maior cuidado que a gente tem também aqui na Deconto, com os funcionários, confidencialidade. Tem que ter o termo de confidencialidade. O cara saiu da tua empresa, né? O cara não é mais sócio. E aí, os dados que ele teve acesso. Dados financeiros, dados de contrato, dados de cliente. E tem essa confidencialidade, essa cláusula de confidencialidade. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Nós temos uma lei geral de proteção de dados, a LGPD, que a gente tem que ficar de olho nisso. Cláusula de não concorrência. Você abre uma empresa, você cria um negócio, o cara entende de tudo o teu negócio, aí ele vê que tá dando certo e fala, cara, eu vou sair aqui, tô ganhando pouco, tá, vou ver outra coisa. E do nada ele aparece com uma outra empresa igual a tua. Então tu não tem uma cláusula de não concorrência, ele pode fazer.
tu não criou, então uma estratégia que tem que ser feita em acordo do sócio, contrato social, uma cláusula de não concorrência é uma cláusula importantíssima que muita gente não conhece, não dá valor a isso, tá bom? Porque acaba pagando o contratozinho, eu só quero abrir. E aí depois só vai lembrar de certas coisas quando acontecem os problemas, tá bom? Então se você quer aí fazer o contrato social bem feito, quer fazer o acordo de sócio, já abrir a empresa, a gente tava conversando, entre em contato com a gente aqui, tem nosso WhatsApp, aqui tem nosso e-mail, tem nosso site, vou falar com você, entender sua situação, vamos fazer tudo direitinho para não ter problema, para preservar a continuidade da empresa. Existe o princípio da continuidade da empresa, que independente da briga societária, a empresa tem que dar continuidade, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então me chame no WhatsApp que a gente vai conversar com você, fazer um contrato bem feito, fazer um acordo bem feito para todo mundo sair ganhando, ninguém sair perdendo, tá bom? Forte abraço, gostou desse vídeo? Dá uma joinha, se inscreva no nosso canal e até a próxima.